dá para ter um esquema e escalação para o brasileiro, que no caso pode ser até esse atual e outro para as Copas, né? Cara, eu acho que o Crespo mesmo na última contra o Corinthians, ele fala que ele encontra o caminho. Eu acho que ele vai assim contra todos e em qualquer lugar. Brasileiro, Clássico, Libertadores e Copa do Brasil. E aí ele vai adaptar de acordo com o jogo. A famosa leitura de jogo. Eu acho que seria válido alguém na coletiva perguntar o porquê da substituição do Ferreirinha no André e o que ele estava pensando. Só ele vai conseguir falar o que ele estava pensando. Se a gente pega no cenário normal, vamos imaginar assim, o Ferreirinha estava na frente do Luciano. Não é que o Luciano foi de 9 no André e o Ferreirinha veio movimentar, não. O Ferreirinha estava dando o primeiro bote no zagueiro e ele estava caindo para o lado. Ou seja, ele tinha a função do 9 caindo para o lado. No gol, os caras só estão dentro da área. Tá dentro da área ali Bobadilha, Luciano e tinha mais um, se eu não me engano. Acho que era o Rodriguinho chegando. Você só tá no gol. Eles só estão dentro da área porque a bola vai pro lado, volta no Rodriguinho, que acha o Ferreirinha, que domina, dá o balanço, espera o zagueiro dar a caneta e dá o passe para trás. Esse tempo todo é um jeito de esperar para a galera chegar pisando da área. Se for numa situação normal que o Ferreira cai pro lado e acelera, não tem ninguém dentro da área. Não dá tempo do Luciano chegar. Não dá tempo. Então, tipo assim, colocar o Ferreira de 9, beleza. Aí a gente tira a nossa referência. A gente tá usando menos a ligação direta no André. O que mais usa é o Cedric. O resto sai jogando. Logo, o Ferreirinha movimenta pro lado. Só que se a bola chega no Ferreira numa transição e ele acelera, quem é que vai pra dentro da área? Se o Luciano sai. E aí ia me pegar um pouco, tá? Então é por isso que eu acho que, sei lá, eu não gostei muito da substituição. Deu certo? Deu. A do Rodriguinho não deu tão certo, porque o Bobadilha era um dos melhores em campo e ficou morto lá na linha. Então, ele meio que fala isso, mas ele fala isso até, né? No pouco tempo de entrevista, ele fala que ele meio que teve que sacrificar o Bobadilha para tentar ganhar a característica do Rodriguinho. E ele pediu para que o Bobadilha ficasse... Não, mas tudo bem, mas esse é o ponto. Coloca o Rodriguinho no Alisson e coloca alguém pelo lado direito. Ou empurra o Alisson para a direita. Mas o Bobadilha tava jogando fino de volante. Não é que sim. Tipo assim, eu vou sacrificar um cara que tá mandando meio campo pra deixar ele no canto? Sim. Tá ligado? Tipo, sei lá. Sim. Eu não meio que sacrificar, não. Talvez o melhor jogador até ali pra tentar uma coisa nova, né? Tipo, eu não entendi muito, não. Talvez teriam outras alternativas que não seriam melhores. Mas consegui entender total. E você já mencionou que também com a chegada do Crespo ganharam outra vida. Bobadilha e Marcos Antônio. Esses dois aí estão sendo o novo Alisson e Pablo Maia da era Dorival, né, Aline? Eu sinto que assim, toda vez que um treinador novo chega, dentro do elenco, tem aquele... Claro que tem aqueles caras que são figurinha carimbada, que são caros e precisam jogar e que vai ter uma pressão a mais pro cara pôr. Mas meio que tem um lance em aberto. Porque às vezes se você já tá fichado com outro treinador... Tipo, o cara não gosta do jeito que você treina, do jeito que você joga, como que você tá dentro de campo, com a forma tática dele jogar. Um outro que chega tem aquele ar de coisa nova, que tudo é possível. E eu acho que o Bobadilha e o Marcos Antônio, mais o Bobadilha, porque o Marcos Antônio, ele já vinha mostrando que ele era uma peça fundamental e que ele teria mais espaço até no time dos Beldia, mas o Bobadilha, ele tava totalmente esquecido, né, Senna? Então eu acho que assim... ele é esse jogador dinâmico. Todo mundo perguntava, o Bobadilha, será que como ele joga no Paraguai, ele pode jogar no São Paulo? Não com a forma que os Beldia jogava, né? Ele não tinha todo esse espaço.
Hoje, talvez, né, ele consiga ser um cara levemente mais criativo, ajudar mais, né, em ambas as partes, né, nesse meio de campo que é tão essencial pro São Paulo, com uma liberdade a mais, talvez, com o Crespo. Mas eu acho que tudo isso se inicia com o ar de tipo, eu não tô carimbado. Eu tenho uma possibilidade. Então, se eu ir bem dentro de campo, se eu cometer um erro mínimo, mesmo assim, talvez eu possa ter uma segunda chance. Eu acho que isso é importante pros caras. Porque o Bobadilla teve, eu acho que um erro. Não vou lembrar o jogo que foi com o Zubeldia, que ele deu um erro de passe, que teve um gol. Eu acho que ali ele começou... Eu não vou lembrar o jogo que foi. Bem no comecinho. Foi no comecinho, Quando ele tava ali tentando formar o time pra 2025, E ele dá esse erro. Eu acho que ali ele começou numa... Tipo, começou a descer a serra. Não conseguiu voltar a entregar. Ele, assim, fez alguns jogos bons, né? Mas tinha muita instabilidade ali. E aí eu acho que ele perdeu totalmente. Ele ficou figurinha carimbada no time do Zubeldia. E aí ele toma esse ar de frescor. Eu acho que isso que é importante também quando um treinador novo chega. E aí ele deu, talvez, a sorte de algumas lesões, de adaptações. Acho que ele tá indo muito bem. Ele e o Marcos Antônio, pra mim, tem grandes possibilidades de constituir o time titular, sim, do São Paulo. Vamos ver, né, com as voltas. Porque daí tem Oscar, que vai ficar ali naquela posição de 10 ali, talvez, né? Talvez não, provavelmente. Deve ser. Tem que ser, né? Tem que ser. Tem o Lucas, também tem muitas adaptações depois que esses jogadores que a gente sabe que mudam o jogo chegarem de novo. Mas, por enquanto, eu acho que eles estão entregando bem. Não, tão bem mesmo, é uma vida nova. Alguém falou no chat aí também, quem que foi? O Oséias, né? Que falou do Wendel também, né, Chacon? O Wendel ainda é cedo pra falar, mas, pô, era vital recuperar o Wendel. Acho que nessa formação tática aí, a gente tem um ala de verdade, né? Tem ainda a parte do Cedric, que eu acho que ainda pode ter uma melhora e tal, mas o Wendel realmente também ganha vida nova. O Bobadilla e o Marcos Antônio estão sendo os pilares desse time aí do Zubeldia, ou do Crespo. E ainda mais porque a gente não tem o meia, né? A gente tá sem essa peça, nem reserva não tem. Porque o Rodriguinho, embora não tenha sido um desastre ontem, mas ele tem mais uma chance e não aparece tanto, né? Eu acho o Rodriguinho um caso assim, muito de composição de elenco e não vai passar disso. Eu acho que esse é o limite dele mesmo. Acho que mais do que isso não vai acontecer. Sobre o Wendel, eu acho que passa muito sobre esse esquema tático valorizar os pontas, os alas no caso, né? Eu acho que valoriza muito para alas ofensivos. E é por isso talvez que o Cedric vá ter tanta dificuldade. Eu não sei se vai melhorar muito, não. Se é que vai melhorar. Eu acho que o Cedric é um bom lateral direito, talvez no passado tenha sido defensivamente e só. Acho que é isso. Ofensivamente ele carece de muitas coisas. A parte de cruzamento, a parte de chegada, a visão de jogo, passe simples. Simples ele erra. Agora, como... Ontem teve muita liberdade, muito passe errado, assim, cara, que ele vê os dois jogadores na frente dele, ele vira e dá um passe direto pra linha de fundo. Isso no segundo tempo já? No segundo tempo. Ele fez isso e falei, parou, daqui não vai sair mais nada. E pode esquecer. Fora alguns cruzamentos ali que, eu acho... Agora, o Wendel não, o Wendel é um cara de chegada, é um cara que faz a diagonal, vai entrando pra área. Ele lembra... Uma característica, não tô falando que é igual, tá? Ele lembra... Chacon comparando o Wendel a... Reinaldo. Não, o que eu tô falando o Reinaldo também é um cara de chegada. Você vê agora ele jogando no Mirassol, ele faz a mesma coisa. Ele vai chegando, vai entrando na área, participou esses dias de gol que nem era pênalti, nem era uma batida de falta. Uma entrada na área mesmo, ele espetando. O Wendel me lembra muito isso. Mais uma vez arriscou ontem, né? Chutou, acabou mandando um golaço, hein, mano? Pô, se faz aquele gol, era um golaço. Acabou metendo pra fora, mas é isso. É um cara de uma explosão ofensiva também. E pra mim, defensivamente, nesses dois jogos, ele segurou legal a bronca. Sim. E a zaga tá muito, muito encaixada nesse sentido. Então, assim, na soma desses fatores, eu vejo como algo muito positivo o Wendel. O Cedric, eu pensaria em alguma coisa diferente. Se eu fosse o Crespo, pensaria em alguma modificação. Porque eu acho que dali não sai mais muita coisa. Embora o jogo estivesse chato em determinado momento, mas foi uma boa, né? E
Você acha... vamos começar já com esse tema, Aline. Você acha que o Clássico foi o divisor de águas ou foi a chegada do Crespo que deu uma chacoalhada no time? Eu acho que é a soma, né, Senna? Não tem como negar que o treinador tá fazendo um bom trabalho nesse começo, né? É claro que tiveram aqueles 2 jogos que tava todo mundo meio assim, pô, o que o Crespo tá fazendo? Não conseguiu ganhar, né? Perdeu, depois empatou, um jogo que poderia ganhar. Mas a gente sabia que esse começo é difícil, né? E eu acho que o Clássico em si foi um divisor de águas porque era aquele momento. Se o São Paulo tivesse perdido pro Corinthians em casa, ia estar dentro da zona de rebaixamento, num momento muito complicado, muito difícil. E aí, a gente já sabe que as próximas semanas aguardam Copa do Brasil, Libertadores, então ia estar no momento mais complicado. Eu acho que deu aquela respirada, também serve pro time ganhar aquele gás, né? Pô, a gente consegue, o trabalho tá dando certo. E eu acho legal também que tem alguns jogadores que são aquelas figurinhas carimbadas. Legal não, né? Triste que eles não estão. E aí o Crespo tá dando oportunidade pra algumas outras formações. Eu acho que isso dá um ânimo nos caras, né? Principalmente aqueles caras que não estavam tendo oportunidade, como o Bobadilla. É um exemplo, né? O próprio Wendel, que tava ali, não tava conseguindo ser o titular absoluto ainda esse ano. Então, eu acho que isso tá dando ânimo pros caras. Vencer o Corinthians, dá um gás a mais. E a gente tá no momento melhor, porque somou os 3 pontos. Estamos a 5 da zona da degola. Agora, se tivesse perdido, aí acho que ninguém tava feliz aqui, comendo amendoim, tendo hiperfoco em fita. Ia tá todo mundo, entendeu? Tenso. Acho que teria. Eu sou meio idiota e tava com fome, então A chance é grande, né? só não ia estar tão feliz, mas... Mas o fato é que a gente teve uma reviravolta aí, né? Tema da nossa live, né, Chacon? O São Paulo de Crespo é um novo time, porque é um recomeço, né, do Crespo muito bom, né? O São Paulo, claro, perde pro Flamengo, primeiro jogo ali e tal, não sei o quê. Tem alguns errinhos e tal. Volta já com o Bragantino jogando legal. Aí pega um empate, porque o São Paulo faz tempo que não joga lá, não ganha lá. Ganha do Corinthians um clássico e ganha do Juventude lá, onde o São Paulo só tinha ganho 2 vezes com o mando dos caras, né? Então, é um bom recomeço do Crespo, né? Eu acho que assim, o São Paulo, ele tem uma nítida evolução do que era o time antes da pausa pro Mundial pra agora. Quando a gente tem a partida contra o Flamengo, a gente fica, claro, receoso pra continuidade, porque vê um São Paulo talvez se portando mal em campo, o objetivo era não sofrer tanto contra o Flamengo, mas ainda assim sofreu. E aí a gente para e fala, poxa, é só isso que o time pode entregar? Realmente, não é possível. E eu ainda não tava crente nessa ideia de que não dava mais pra extrair nada do time. Eu falava, poxa, primeiro jogo, não dá pra arrancar os cabelos. A situação é delicada, mas, porra, era um adversário complicado e tal. E aí vem outro adversário complicado, que é o Bragantino, fora de casa. E o São Paulo joga bem. Aí é um time completamente diferente do que apresentou contra o Flamengo. Joga bem, na minha visão até merecia ter saído com a vitória. Teve alguns erros ali individuais, defensivos, bobos e também gols perdidos ali, principalmente pelo André Silva ali, que poderiam ter dado a vitória pro São Paulo contra o Bragantino. Aí vem um clássico contra ele, não venceu, empatou, 6 pontos disputados, 1 conquistado, vai ser difícil. São Paulo domina. Do primeiro ao último minuto, o Corinthians, ele foi superior. Venceu por 2-0, poderia ter vencido por mais, um domínio completo do São Paulo. Você fala, pô, jogou bem um, jogou bem outro. Será que vai manter esse ritmo? Aí chega contra o Juventude, não sofreu nada defensivamente. E era um aspecto que eu tava curioso pra ver nesse time do Crespo, porque na outra passagem, era um time que era muito ofensivo, mas que tinha muitos buracos defensivos. E eu senti mais segurança. Contra o Bragantino, eu acho que foram coisas individuais. Contra o Corinthians, seguro. Domínio defensivo. Contra o Juventude, mesma coisa. Mas o Juventude é inferior. O Corinthians está na parte de cima da tabela em relação ao São Paulo. Bragantino, a mesma coisa. E assim, foi uma bola desviada. E o Corinthians embalado de uma vitória fora de casa. Exato. E aí você soma esses fatores... cara, eu só vejo uma evolução. Vai ser isso pra sempre? Não. Vai ter dia que o São Paulo vai jogar bem e perder? Vai. Vai ter dia que o São Paulo não vai jogar tão bem e vai, às vezes, ganhar? Pode ganhar? Sim.
São Paulo não vai jogar bem sempre. Não é um elenco que você vai falar, nossa, isso daqui vai passar o trator em todo mundo. Mas pelo menos é um sinal de melhora, um sinal de evolução. Sabe o quadro médico? Tá, assim, a comparação eu sei que é ruim, mas tá na UTI. Saiu da UTI. Não tá assim, pronto pra ter alta, pra voltar, pra sair do hospital. Mas já tá no quarto, tá podendo receber visita, entendeu? Já tá consciente, não tá mais, sabe, preocupado ali da vida e da morte. São Paulo já tem uma evolução. Você acha que o São Paulo tava na UTI, Aline? Cara, nossa senhora, eu acho que sim. Acho que ainda não tava na UTI porque não tava dentro da zona do rebaixamento. Ali pra mim ia ser... Na beira já, né? Na beira, papo de oração. E assim, eu tava vendo uma galera, o São Paulo já é outro, São Paulo, assim, muito otimista. Assim, eu não gosto de ser a pessoa que vem aqui jogar o balde de água fria, né? Mas aquele gato escaldado tem medo de água fria, então... Realmente, já acreditei muito no São Paulo. Falei, caraca, agora vai, a nossa temporada, nosso ano. E eu acho que a luta de 2025 é realmente não ir pra zona da degola, ficar no meio de tabela e tentar, assim, na minha visão otimista, ao menos ir bem em alguma Copa. Né? Eu acho que o São Paulo tem essa possibilidade, agora se afastando da zona de rebaixamento, que é o que a gente estava falando na última semana. Se o São Paulo tivesse lá embaixo, aí esquece, não teria nem como sonhar com Copa nenhuma, com ganhar graninha na Copa do Brasil. Mas eu acho que assim, tendo esse respiro, tendo essa gordurinha de ponto e sabendo que dificilmente tem chances do São Paulo ganhar o Campeonato Brasileiro desse ano, gente. Então, Zero. Dá pra gente sonhar com algumas coisas. E aí eu acho que sim, saiu um pouquinho desse momento de UTI, recuperou, né? Tá abrindo os olhos, acordando mais calma, gente. Não é que assim, amanhã levantou da cama e vai sair correndo, né? Maratona, não é. É pouquinho a pouquinho. Eu acho que o trabalho tá sendo bem feito, mas ainda precisa de mais e de mais sequência, de mais tempo pra falar, nossa, agora sim saiu da água pro vinho, né? Agora sim o São Paulo ressuscitou das catatumbas, sei lá. Eu acho que é um trabalho promissor, que tem muito a oferecer pro São Paulo nessa temporada, mas calma ainda. Pra gente não se frustrar de novo, pro coração ser quebrado mais uma vez, entendeu? Eu sou essa pessoa mais realista, assim. Comedida, né? Tem que ser pés no chão. Mas é fato, né? Eu vou usar a mesma pergunta que algumas pessoas usaram de forma capciosa e maldosa. A culpa não era do Zubeldia? Não tô falando que a culpa era totalmente do treinador. Mas eu acho que a gente tem uma evolução no time que é bem notória, né? Então, e o Crespo fazendo algumas coisas simples, colocando jogadores nas suas posições. É claro que uma troca de técnico, ela dá um ânimo, ela dá um gás, né? Um fator novo, né? Mas é fato que também ele tá conseguindo colocar algumas coisas. E ele tá extraindo coisas boas de 3 pessoas do elenco, né? Vou começar por uma aqui, que é o Luciano. Luciano jogando no ataque, eu sempre falava aqui também. Uhum. Cara, ele é outra coisa. No meio de campo, nem a mãe dele acho que não quer que ele jogue mais lá. Mas o Luciano... Nem ele, já falou isso algumas vezes. Na coletiva após o jogo do Corinthians, ele falou assim, se me escalarem no meio, eu vou jogar, né? Mas eu sou um atacante, né? Então ele deixou bem claro ali, nas entrelinhas, mas bem claro, que a posição dele é lá na frente. Isso não significa que ele não vai sair da área. Lógico que vai. Até porque ele não seria o centroavante, ele seria um dos e um cara mais recuado, seria quase um segundo avançado. Então ele sai bastante da área. Mas... Anárquico. O anárquico. Mas na hora do vamos ver, ele tava muitas vezes fora da área. Ou ainda entrando quando a bola tava no momento de definição. Agora não, ele tá pronto pra receber a bola pro momento de definição. Essa mudança, não só no posicionamento, mas na instrução do que o jogador deve fazer em campo, é que tá fazendo a diferença positivamente no time de São Paulo no geral. E pro Luciano, obviamente. Eu concordei com a escalação inicial e entendi que o Sabino no lugar do Alan Franco é porque o Alan Franco estava sentindo dores, Alan Franco, e eu acho que a presença do Wendel também para dar mais um descanso ao Enzo Dias, e ele tinha ido muito bem na partida contra o Corinthians. Eu achei que foi bem ontem de novo. É importante você dar ritmo, esse jogador precisa de ritmo, está mostrando que ele tem a evoluir, que
vamos dizer assim, as primeiras partidas dele no São Paulo foram péssimas, né, com o Zubeldia, foi mal mesmo. Mas agora ele está mostrando, era possível, a gente dizia, o que é isso? Cadê aquele jogador que foi da convocação para a Copa América, a última Copa América, que disputou a Liga dos Campeões? Não é assim, não é possível, né? E ele mostrou, claro, que tem a evoluir com o ritmo de jogo. E a escalação do Alisson, eu também, antes eu defendia, por jogar fora de casa, eu achava, vamos um pouquinho mais fechadinho, num jogo que o São Paulo vai ser pressionado, porque o Juventude está ali no desespero, né? E fora de casa, frio, campo pesado e tal, vamos com um time mais físico e quem sabe marcar um gol numa bola parada, uma falta, um escanteio, tal, tendo 2 jogadores lá na frente que são fortes para brigar com os zagueiros, né? Então eu concordei com a escalação do Alisson, evidentemente que ele não é um meia. E daí o São Paulo, em termos de criatividade, ele perde. E daí o Rodriguinho entra e consegue dar aquele passe para o Marcos Antônio. O Rodriguinho, gente, sinceramente, eu acho que ele pode render ao São Paulo mais... Não estou falando em grana eu não sei, talvez também. Mas até porque o Matheus Alves saiu muito barato. Mas em termos de futebol, eu acho que ele pode ser mais jogador do que prometiu o Matheus Alves, sabe? São estilos diferentes, mas o Rodriguinho ele tem muita visão de jogo, como um meia. Ele é um meia mais pensador, acredito eu. Ele enxerga melhor o jogo do que o Matheus Alves, que era um cara mais vertical. E o São Paulo não tem muito o que fazer, o Matheus Alves foi embora, estava sendo preparado e tal, mas pintou a proposta, vendeu barato São Paulo, menos do que vale, mas é a realidade hoje do São Paulo. Então, e você tem o Rodriguinho, que é mais velho, que já está no elenco profissional mais tempo, e o futebol ele é muito fortuito também, né? Às vezes muda um treinador, dá oportunidade, o cara vai em caixa, às vezes o cara vai embora e segue uma carreira que, por conta de uma decisão de um treinador, um jogo que foi mal, quando passou o trem do sucesso na frente dele, ele não aproveitou. Eu temia que isso fosse o caso do Rodriguinho, quando no Paulista ele entrou bem, daí ele ia ter oportunidade naquelas partidas lá em Brasília, velho, Clube Inter de Limeira, daí ele se lesionou, né, Alex? Você lembra? E daí foi mais um trem do sucesso que passou e o Rodriguinho não aproveitou. Só que tem a mudança de treinador, ele treina bem, o Crespo zerou, né? Porque ele chegou zerado para olhar todo mundo e tal, e o Rodriguinho correspondeu nos treinos e está aí recebendo oportunidades. Então, acho muito importante não desistir de jogadores, principalmente quando eles são jovens. Eu acho que ele tem a entregar. Claro, precisa ganhar um pouquinho mais, inclusive, de massa muscular, acho eu. Mas não muita, para não perder essa agilidade que ele tem. E acho que ele tem uma visão de jogo que pode ser um substituto para o Oscar, importante quando o São Paulo precisa ser mais ofensivo, né, jogando em casa, como é o caso da próxima partida contra o Fluminense, hora do Marinacks, né, e a parceria em relação à Cotia. Isso saiu do noticiário? Significa que esfriou ou continua, como diz o Casares, naquela coisa de troca de documentos e acertos de cláusulas contratuais? Então, Mal, a gente toma muito cuidado com essa questão do Marinacks, né, porque é mais uma das questões onde existe uma dificuldade muito grande de ter uma transparência, uma clareza sobre tudo que está acontecendo. Só que aí do que a gente conseguiu ali de apuração em relação a isso, e aí a gente vai entrar um pouquinho até numa linha do tempo, para a gente tentar explicar o que agora está sendo conversado ali sobre Cotia. O São Paulo e o Marinacks estavam com o acordo praticamente fechado, em trocas ali de documentos e tudo, como o próprio Casares, inclusive, falou em um podcast lá para o Antônio Tabet no UOL, que já estava tudo praticamente encaminhado, tudo certo, estava só na troca de documentos e tudo. Só que aí, no momento da troca desses documentos, é que foram feitas essas análises e tudo, porque é uma parceria que envolvia muita grana, então não dá para você, vamos fechar, então assina, não é uma contratação de jogador, é uma parceria grande, que demanda ali trabalho de vários departamentos, de análises e tudo mais. É como se fosse uma fusão de empresas, sabe? Essas coisas grandiosas que envolvem muita grana. Só que aí, nesse momento de trocas de minutas, de contratos, de análise, foi visto ali que no modelo que o São Paulo queria com o Marinacks, tinha algumas questões ali que ia ferir o estatuto do clube. E aí a gente tenta, né, pergunta para várias pessoas quais que seriam, né, essas feridas no estatuto, mas não entram em detalhes, só falam que realmente ia ferir o estatuto. E aí haveria uma remodelação do negócio, mas ainda envolvendo o Marinacks.
E aí, depois disso, passa-se ali 2, 3 semanas, a gente vai tentar buscar mais novidades, porque é algo que ainda tá preso ainda, tanto é que hoje, por exemplo, estava parado a questão da rescisão do Zubeldia, a gente foi checar de novo e que continua parado, tá? Teve reunião essa semana e não adiantou ainda de nada, ainda estão negociando essa rescisão do Zubeldia. E aí a gente vai tocar nesse assunto de novo, e aí o que a gente sabe disso tudo? De que o São Paulo vai mudar o modelo de negócio dessa questão de Cotia, só que ela vai mais ou menos abrir um fundo de investimento também para Cotia. E aí não seria só o Marinacks, o São Paulo pegaria cotas de investimento para Cotia, para que outros empresários façam esse aporte financeiro que também o Marinacks faria, para fazer a contratação de novos jogadores. Então a ideia seria, no modelo que o Marinacks tinha com o São Paulo, acordado, você fazer com vários outros empresários, você meio que abrir um capital para que outros empresários possam comprar a cota, só que o Marinacks teria preferência nessas cotas. Então ele poderia comprar a maioria e o São Paulo entende que nesse novo modelo, que também não falam qual que é, por isso que é muito difícil, né, tocar, e eu sempre tento ao máximo trazer o que a gente consegue, trazer essa clareza também, essa transparência de que é o que a gente consegue, porque quando a gente tenta entrar mais a fundo ali, não querem tocar no assunto. Mas aí a ideia seria justamente trazer outros investidores, porque a ideia do São Paulo seria que com isso você conseguiria captar mais dinheiro do que o Marinacks iria captar para o São Paulo e de uma maneira mais rápida, porque nos tratos ali com o Marinacks, a grana toda lá, que seria os 100 milhões de dólares, seriam até 2030. Então o São Paulo poderia ter essa grana um pouco menos e até um pouquinho mais do que esses valores. Só que, né, ainda não está claro quais seriam os outros empresários, quando a gente, os outros investidores, quando a gente tentou, já tem conversas com alguém? Tem, mas investidor da onde? Tem um russo, tem não sei, nunca entra em detalhe e quais que seriam. Mas que agora, neste momento, não está mais sendo debatido esse acordo de Cotia com o Marinacks de uma maneira exclusiva do Marinacks. Aí já teria um outro modelo de negócio que está sendo costurado. A ideia, e aí a gente pode trazer a ideia segundo a diretoria do clube, a pessoa, o membro da mais alta cúpula lá de São Paulo, a ideia é de fechar todo esse novo modelo, de fechar toda essa história de Cotia, pelo menos até o final do ano, para que o São Paulo já vá para 2026 com esse modelo fechado e já comece a pegar outros atletas ali no mercado da bola para Cotia, para a base. O São Paulo pretende usar toda essa grana para a formação de atletas. E aí tem até uma dúvida da galera de que esse dinheiro, não falaram que uma parte desse dinheiro iria para o profissional, e aí não iria necessariamente para o profissional. E aí eu vou explicar. O São Paulo, e nesse fundo de investidores, ele poderia até pegar um jogador que está lá no Alianza Lima, que ele tem 20 anos, ele já tem, 50 jogos como profissional. Só que o São Paulo vai pegar esse cara, vai trazer para o Sub-20 para passar pelo menos 2, 3 meses ali de adaptação aqui no Brasil, para aí sim depois ele começar a ter espaço no profissional. Até o modelo que me falaram que será parecido é como o Real Madrid fez com os brasileiros, por exemplo. O Vini Júnior, o Rodrigo, eles já foram lá para o Real Madrid, já foram prontos. Só que aí eles foram primeiro passar por um estágio no Real Castilha, lá no Real B, para depois ir para o profissional do Real Madrid. Então, seria mais ou menos nesse modelo que o São Paulo estaria estudando. Mas, repito, ainda tem muitas perguntas, tem muitos porquês, porém... Claro, quer confirmar esse bom momento nessa partida contra o Fluminense, hein? Para vocês saberem, domingo, 4 da tarde, e onde vocês assistem, transmissão Globo e Premier. Então vocês já fiquem aí por dentro, já com o serviço completo, porque é um jogo importante para o São Paulo reforçar esse novo momento, jogando em casa contra o Fluminense, que é um time muito forte, claro, mas que não vem num bom momento desde que saiu do Mundial de Clubes, né? Nas 3 partidas ainda não conseguiu uma vitória. Então é um jogo que vai ser muito observado aí por todo mundo para a gente entender qual que é o momento do São Paulo.